começar só introduzindo que é uma frente fria. Uma frente fria acontece quando você tem uma massa de ar polar que é fria, seca e estável, encontrando e substituindo uma massa de ar subtropical que é quente, úmida e instável. Quando ocorre esse encontro, pela massa de ar fria ser mais densa, ela fica por baixo e forma como se fosse uma rampa, fazendo com que o ar quente ascenda, e ao acender ele resfria mais nas camadas mais altas da atmosfera e condensa o vapor d'água presente nele, formando vários tipos de nuvens bem características, como está mostrando na imagem, no esquema. Todo o sistema, então, de frentes frias ele é formado por uma frente fria, uma frente quente e um centro de baixa pressão, que fica bem aqui onde tem o levantamento do ar. Opa. Bom, e por que estudar frentes frias em SVP? SVP fica no extremo sul do Brasil e fica no litoral do estado do Rio Grande do Sul. Essa região é conhecida por ser altamente frontogenética, ou seja, você tem uma frequência muito grande de passagens de frentes frias. E Pamput e Ambrise elaboraram uma climatologia em que eles estimavam que passassem de 40 a 45 frentes frias por ano por lá. Então a gente considerou razoável começar esse estudo nessa região por este fenômeno. Bom, como a gente não tinha muitos dados muito específicos assim, sobre essa região, apenas algumas climatologias, por exemplo, para o Brasil inteiro, a gente decidiu elaborar a nossa própria climatologia. Então, foi feito um script para identificar essas passagens e a gente utilizou dados do MERRA2 e do ERA-Interim para fazer essas análises. Dentro dos dados, então, a gente separou uma grade assim, com 6 pontos para representar todo o complexo. Então, a gente aplicava as condições para essa grade e, conforme as condições fossem atendidas, um pontinho assim na grade ia sendo pintado. As condições testadas, então, foram essas. Os parâmetros, basicamente, são virada do vento para sul, queda na temperatura e aumento da pressão. A gente testou condições de alguns autores e também outras que foram a gente que criou. A gente, na verdade, mesclou várias metodologias propostas por autores e a gente ainda analisou cartas sinóticas para verificar se tinha ocorrido ou não frentes frias no período analisado, para verificar também se o que o script estava identificando era realmente uma frente fria ou não. Bom, esses foram os resultados que se apresentaram melhores. E, no caso, a condição 1 para o ERA e a condição 2 para o MERRA. Ambas as metodologias, então, são vindas de mesclagem. Como resultado, a gente obteve uma climatologia mensal de frentes frias, uma climatologia por estação do ano e uma climatologia de intervalo entre frentes frias. Porém, por conta do tempo, eu vou falar algumas coisas bem pontuais, como, por exemplo, o número de passagens de frentes frias em SVP por ano. Tanto para o ERA quanto para o MERRA, a gente encontrou aproximadamente 47 frentes frias por ano, enquanto que Pamput e Ambrise estimavam de 40 a 45 frentes frias. O nosso valor foi um pouquinho acima do esperado, porém a nossa resolução espacial dos dados são muito melhores do que as utilizadas por eles, então, assim, já era esperado também que houvesse um pouquinho de diferença, e não foi nada muito, muito fora do que a gente imaginava. Quanto ao intervalo de frentes frias, a gente encontrou para o ERA 8,2 dias entre uma frente fria e outra, e para o MERRA 7,6 dias. Pamput e Ambrise estimavam de 7 a 9 dias, então ambos os resultados estão dentro da climatologia esperada. A gente também fez uma análise de frentes frias versus velocidade do vento mensal, em que a gente propôs que quanto mais frentes frias houvessem, maior seria a velocidade do vento. Porém, o que a gente realmente encontrou foi bem diferente do que a gente esperava, já que dá para observar que não tem nenhum padrão. Em muitos casos, você tem, por exemplo, meses que têm a mesma quantidade de frentes frias e comportamentos da velocidade completamente diferentes. Então, o que a gente concluiu sobre isso é que, na verdade, o número de frentes frias não influencia nada sobre a velocidade do vento, mas o que influencia são as características que cada frente fria que passou aquele mês tem. A gente também fez uma análise
em que a gente tentou classificar as frentes frias de acordo com a intensidade. Admito que foi muito difícil a gente encontrar alguma coisa, algum parâmetro que fosse comum a todos e que a gente pudesse utilizar para essa classificação. Então, o que a gente fez foi utilizar a própria velocidade do vento. A gente utilizou, então, para analisar frentes frias de 1980 até 2018, e a gente considerava uma frente fria forte a que tivesse a velocidade média, meio desvio padrão acima da velocidade média total de todas as frentes frias analisadas. Frente fria fraca, então, seria que tivesse meio desvio padrão abaixo, e frentes frias médias seriam as que não se encaixassem em nenhuma das outras classificações. Bom, os maiores resultados, os valores mais altos, no caso, foram esses circulados, e o que a gente pode perceber é que frentes frias médias e fortes ocorrem essencialmente com mais frequência entre os meses de setembro e novembro. Isso converge com o que a gente sabe sobre SVP, que tem os maiores valores de geração no segundo semestre do ano. Isso pode ser ocasionado, então, justamente pelas frentes frias. Ainda sobre essa análise, a gente decidiu observar os outros parâmetros, como pressão e temperatura, além da velocidade do vento. E o interessante daqui é nessa segunda fileira aqui de gráficos, em que são dados de pressão, sendo pressão média, pressão numa frente fria forte, pressão numa frente fria fraca, respectivamente. E a gente tem aqui, quando ocorre a alta pressão, nesses morrinhos aqui, mas mais ou menos o mesmo valor de pressão, enquanto que a baixa pressão, ela ocorre com muito mais variabilidade. Então, basicamente, o que determina o vento é a baixa pressão. Além disso, a gente tem a velocidade o pico de velocidade do vento logo depois da entrada da baixa pressão. Então, esse é mais um indício de que as maiores velocidades do vento se localizam no entorno da baixa pressão. A última análise feita, então, foi uma observação dos efeitos das frentes frias nos dados de geração. A gente, então, eu trouxe esse gráfico que representa uma semana em que ocorreram 2 passagens de frentes frias, e em vermelho estão os dados de geração. A gente analisou vários desses gráficos em várias semanas de passagem de frentes frias, e foi basicamente o mesmo comportamento, em que você tinha muitas vezes a geração super baixa, enquanto que em outras muito alta. O que a gente pode ver com isso é que não há um padrão de comportamento. Então, você pode ter frentes frias, assim, não é sempre, por exemplo, frentes frias sempre trazem ventos fortes, ou frentes frias sempre trazem ventos fracos. Não tem como saber, elas podem gerar os dois, e até o momento a gente não conseguiu encontrar o que realmente determina como ela vai ser. Talvez para trabalhos futuros, mas a princípio não. Então, o que a gente pode concluir até agora é que você sim pode fazer a previsão de frentes frias, já que a gente conseguiu identificar, acredito que fazer a previsão não seria muito difícil, porém não tem como prever como ela se comportará em SVP antes dela chegar lá. Então, o que a gente pode fazer com isso, com essa informação, é, por exemplo, não evitar realizar atividades que demandem o desligamento de aerogeradores no momento das passagens, porque as frentes frias elas têm muita probabilidade de gerar ventos muito fortes. Então, se o desligamento ocorresse no momento da passagem, você estaria perdendo em questão de geração e também, consequentemente, né, financeiramente, o que não é interessante. O ideal, então, seria realizar esse tipo de atividades alguns dias antes. Por isso, a importância também da previsão desse fenômeno. Algumas outras análises que a gente realizou, então, foram a climatologia completa, utilizando os dados do ERA e do MERRA, como eu havia comentado, uma climatologia para SVP, utilizando dados anemométricos das torres de cada parque, que a gente teve que alterar uma condição, mas deu certo. A gente também tentou rastrear a alta polar, e depois a gente descobriu que, na verdade, os ventos fortes não se encontram na alta, se encontram na baixa. Então, mas como também era um estudo bem exploratório, a gente já esperava que tudo não fosse, assim, que tudo não fosse dar certo, sabe? Tipo, alguma coisa com certeza não ia dar.